O TV Elas por Elas Formação coloca em pauta os desafios enfrentados pelo gênero feminino no mundo contemporâneo, com foco na preparação e formação das mulheres para a disputa política. A cada semana, um tema diferente será trabalhado em aulas preparadas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, elas se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. E para mostrar que o engajamento político começa muito antes de se pensar em uma candidatura, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta-feira, a partir das 4 da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TVPT. O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. O tema dessa semana é Mulheres com Deficiência, Igualdade e Não Discriminação. E quem preparou a aula pra gente foi a professora Cláudia Dutra, ex-secretária de Educação Especial do MEC. Esta é a segunda aula do programa Elas por Elas, que trata da temática Mulheres com Deficiência. Eu sou a professora Cláudia Dutra, fui secretária nacional de Educação Especial do Ministério da Educação do Brasil de 2003 a 2013. Atuei também nos direitos humanos, com políticas para as mulheres e para as pessoas com deficiência. Eu sou uma mulher branca, estou no escritório da minha casa, ao meu fundo tem uma estante de livros e um quadro do Paulo Freire. A nossa conversa aqui hoje vai abordar o concepção de deficiência, dados populacionais, vamos tratar do desafio das políticas de gênero e para as pessoas com deficiência, também aspectos legais e algumas questões para reflexão sobre políticas públicas, políticas educacionais, políticas para as mulheres com deficiência, políticas de gênero. Um primeiro aspecto fundamental para tratar do tema Mulheres com Deficiência é a concepção de deficiência. Quem são as pessoas com deficiência? As pessoas com deficiência são aquelas que têm algum impedimento de longo prazo, físico, sensorial, intelectual ou mental, que em interação com as barreiras podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade. Um primeiro ponto que eu destaco como importante é entender que o ponto de partida para a política, para a garantia de direitos de mulheres, de meninas e mulheres com deficiência, o ponto de partida é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU de 2006. 2 artigos importantes para essa aula. O artigo 24 da Convenção sobre a educação e o artigo 6º sobre mulheres com deficiência. A Convenção, no seu artigo 24, os Estados-partes reconhecem o direito à educação das pessoas com deficiência e que esse direito se efetiva em um sistema educacional inclusivo. Não é qualquer educação,
Não estamos mais falando da educação segregada, que historicamente esse modelo tem sido adotado para as pessoas com deficiência em diversos lugares do mundo, inclusive no Brasil. A convenção não trata de nenhum espaço segregado para pessoas com deficiência e de nenhuma educação diferenciada para as pessoas com deficiência. O artigo 24 assegura o acesso à educação inclusiva, em um sistema educacional inclusivo, e coloca o compromisso dos Estados-partes em adotar todas as medidas de apoio para sua efetiva inclusão e participação na comunidade em que vive, e que sejam também adotadas adequações razoáveis, ou seja, aquelas adequações que não reduzem, né, que não restringem o gozo efetivo dos direitos. Ou seja, a educação, ela então vai ser para todas as pessoas com deficiência e cabe à escola, aos sistemas de ensino, aos gestores no âmbito nacional, estadual, municipal, combinar o conjunto de ações para garantia da acessibilidade, para garantia da matrícula, para garantia do acesso aos recursos e serviços. Isso é fundamental. Esse, então, é um artigo fundamental para pensar as políticas para a garantia de direitos das meninas e mulheres com deficiência. O outro artigo da Convenção é o artigo 6º, que traz o reconhecimento de que as mulheres e meninas com deficiência, elas enfrentam múltiplas barreiras, por serem mulheres e por terem deficiência. E também os Estados-partes assumem que tomarão medidas efetivas para assegurar o desenvolvimento das capacidades, para avançar no empoderamento das mulheres e assegurar a sua participação em todos os aspectos da vida. Então, são com base nesses dois artigos que todos os gestores da educação deverão se embasar para pensar políticas, ações de enfrentamento às discriminações de gênero e com base na deficiência. Essa convenção, ela não admite qualquer discriminação com base em deficiência, ou seja, nenhuma matrícula pode ser negada porque uma pessoa tem uma deficiência, seja ela física, sensorial, intelectual ou mental. O compromisso, então, é com o pleno acesso. E todas as medidas de apoio, elas deverão, segundo a Convenção, estar de acordo com a meta de inclusão plena. Vejam que a Convenção, quando fala em inclusão, não precisaria dizer que a inclusão é plena, porque toda inclusão deve ser plena. Mas a Convenção reforça que a inclusão é plena devido às distorções, muitas vezes colocadas, onde as pessoas com deficiência acessam os direitos não com base na igualdade de oportunidades, e isto é chamado de inclusão, quando não é. A inclusão é plena, é efetiva, é de todas as pessoas, a todos os direitos, e o compromisso é com as adequações razoáveis, com as medidas de apoio, com os recursos de acessibilidade, com a promoção de uma educação de qualidade. No Brasil, um segundo aspecto, então, o primeiro foi que o nosso ponto de partida é a Convenção, é a aplicação dessa Convenção. O segundo aspecto a ser destacado para uma política articulada sobre as questões de gênero e deficiência vai ser o entendimento da concepção de educação inclusiva como determinante para uma política de garantia de direitos para meninas e mulheres com deficiência. Assim como nós não podemos alcançar uma sociedade com igualdade de gênero sem combater o patriarcado, o pensamento machista, misógino, sexista, nós também não vamos alcançar a igualdade e a não discriminação de mulheres e meninas com deficiência sem combater o capacitismo, sem combater a sua segregação, ou seja, sem rever a base conceitual
que desvaloriza a pessoa com deficiência, que inferioriza a pessoa com deficiência e que limita a sua participação em todos os aspectos da vida. A educação inclusiva, ela é então considerada determinante para combater o capacitismo e para combater a segregação. Então, a garantia do direito à educação, com base na Convenção, é a garantia do direito à educação inclusiva. E inclusão não se refere a uma metodologia. A inclusão também não é compaixão. E inclusão também não é superação. Inclusive, o discurso da superação é aquele que retira o foco da garantia da acessibilidade e coloca o ato como estudar, trabalhar, fazer esporte como algo inédito ou heróico, quando na realidade estudar, trabalhar, participar de esportes deve ser um foco de uma política pública que assegure acessibilidade para todas as pessoas. Também não é compaixão, porque as pessoas com deficiência são sujeitos de direito e não objetos de caridade. Então, o discurso da compaixão, ele vem em prejuízo ao enfoque do sujeito de direito, pleno sujeito de direito. A inclusão não é metodologia, a inclusão é concepção, se refere à concepção e se refere a um movimento que no decorrer do século XX veio questionar, veio interrogar as práticas segregativas e a exclusão das pessoas com deficiência no mundo do trabalho, nas esferas educacionais, nos diferentes espaços sociais. A inclusão é fundamental quando nós falamos da participação, da não discriminação das meninas e mulheres com deficiência. Primeiro, porque uma educação inclusiva, ela assegura a interação das meninas e mulheres com todas as outras meninas e mulheres e o conjunto da comunidade que ela vive. Ela não vai estar afastada numa instituição, ela vai estar na escola, convivendo com a diversidade da sua comunidade. Então, a interação é fator fundamental para o desenvolvimento humano e na concepção de educação inclusiva, da escola inclusiva, as meninas e mulheres com deficiência têm assegurada a interação com as demais pessoas. Não convivem apenas com as pessoas com deficiência ou com um grupo restrito de pessoas. Um segundo aspecto sobre a educação inclusiva, além da interação, é que a educação inclusiva ela assegura o acesso ao currículo comum e ao atendimento educacional especializado. Diferentemente do ensino especial, que não assegura o acesso ao currículo comum, a educação inclusiva assegura o acesso ao currículo comum e ao atendimento educacional especializado. Ou seja, as pessoas com deficiência vão estar nas classes comuns do ensino regular e vão ter as medidas de apoio do atendimento educacional especializados disponibilizados pela educação especial, né, com a oferta do atendimento educacional especializado e os demais serviços e recursos de acessibilidade. Isso é fundamental. E um terceiro aspecto em relação à educação inclusiva é que a educação inclusiva, ela coloca as expectativas de aprendizagem para todos os estudantes, para estudantes com e sem deficiência. Ela não classifica e seleciona aqueles que vão ter acesso ao ensino comum e desenvolver suas capacidades, potencialidades, e aqueles que vão estar apartados dos demais em classes e escolas especiais. Isso é fundamental para falar em empoderamento de mulheres. Nós não vamos tratar de políticas de empoderamento de mulheres, de meninas com deficiência, sem promover a sua interação, sem promover o seu pleno acesso ao currículo e sem lhe disponibilizar os recursos de acessibilidade para que participem plenamente de todos os espaços da comunidade em que vivem. No Brasil, até 1998, nós não tínhamos uma política de inclusão. Nós tivemos, em 1994, uma política nacional, quando já internacionalmente já se reconhecia a importância da inclusão. O Brasil, em 1994, publicou uma política de integração, aquela que condiciona o acesso
apenas as pessoas com deficiência que pudessem acompanhar o mesmo ritmo dos normais, ditos normais. Assim está expresso nessa política. Ou seja, as pessoas com deficiência tinham que se adaptar à escola, ao contexto da escola, ao ambiente da escola, assim como ele estava. A escola não se modificava para receber a todos e acolher a todos os estudantes. Eram os estudantes que tinham que se adaptar a um ambiente restritivo e excludente. Outro aspecto desse processo histórico de luta pela inclusão, então, em 1998, o censo escolar registrou apenas 13% de inclusão escolar no Brasil. Foi a partir de 2003 que iniciou-se um amplo processo de formação e discussão sobre uma política e um sistema educacional inclusivo no Brasil, que culminou na institucionalização de programas de acessibilidade na escola, acesso das pessoas com deficiência de 0 a 18 anos, beneficiárias do benefício da prestação continuada, do BPC, o monitoramento, o acompanhamento desse grupo social no seu acesso à educação, ações de acessibilidade na universidade, e culminou na publicação, na formalização da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, em 2008 no Brasil. Os avanços com a institucionalização dessa política estão registrados em diversas pesquisas que mostram, né, como a sociedade passou a compreender diferente, como a educação passou a buscar formação, adequação, modificação da estrutura da escola, como os gestores avançaram nas políticas para incluir a todos os estudantes, e o censo escolar registrou que entre 2003 e 2016 houve um avanço de 500 mil matrículas para 970 mil matrículas, ou seja, quase duplicou a matrícula de pessoas com deficiência na educação básica brasileira. E nós vamos ver que na educação superior também aconteceu esse processo de avanço do acesso das pessoas com deficiência à educação. Importante compreender, porque nós vamos também, apesar de todos esses avanços, nós vamos ter tentativas de retrocesso. Desde o golpe de 2016, começou um processo no Brasil para revisão da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que foi publicada em 2008 pelo Ministério da Educação, fruto de um amplo processo de participação e de debates. Esse processo de revisão, iniciado no governo Temer, logo após o golpe, ele foi denunciado por ativistas dos direitos das pessoas com deficiência, por órgãos de defesa dos direitos da deficiência a nível nacional e internacional. E o que fez o governo Bolsonaro? Publicou uma nova política em substituição à política de educação inclusiva, utilizando-se do que nós chamamos de paradigma da distorção. Esse decreto, ele traz no seu título o nome de Política Nacional Inclusiva e Equitativa e ao longo da vida. Mas, na realidade, essa política, que veio para substituir a política de 2008 de educação inclusiva, ela retira fundamentalmente os princípios da inclusão. Ela tem um título de inclusão, mas ela veio justamente para retornar ao modelo capacitista e segregativo dos estudantes com deficiência. Prevê nessa política o fomento para manutenção e para expansão de escolas e classes especiais, enquanto a política anterior previa o fomento para a expansão e a melhoria das condições de todas as escolas públicas brasileiras para receber todos os alunos, fazendo um processo de transição em relação a um sistema educacional inclusivo em todos os níveis. Esse decreto foi denominado Decreto da Segregação, e esse decreto foi suspenso pelo STF por ferir a legislação, os marcos legais brasileiros, porque o Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. E esse decreto, então, está suspenso, o decreto da segregação. Com isso, nós vimos que a política da educação inclusiva, ela
um grande desafio, é uma determinante para a garantia dos direitos das meninas e das mulheres com deficiência, porque garante o acesso à educação comum, em igualdade de condições com as demais pessoas, porque essa política, ela possibilita combater os preconceitos de gênero, os preconceitos com base na deficiência, que perpassam os livros didáticos, as atividades escolares, os regulamentos das escolas, e também porque a política educacional inclusiva também possibilita promover o acesso aos demais direitos. E essas políticas, elas correm riscos, elas sofrem enfrentamentos, disputas e, atualmente, um forte embate. Inclusive, um exemplo contundente do retrocesso, da visão capacitista que o atual governo tem em relação às pessoas com deficiência, é a própria manifestação do atual ministro da Educação, quando afirmou que crianças com deficiência atrapalham o aprendizado das demais crianças na escola comum. Essa foi uma afirmação polêmica e alvo, né, de críticas, né, no âmbito educacional e social em geral. Não é mais aceitável essa visão sobre as pessoas com deficiência. Os estudos, as pesquisas indicam justamente ao contrário, que a inclusão beneficia a todas as pessoas, pessoas com e sem deficiência. Então, é nesse contexto, né, de embate que nós vivenciamos atualmente, tentativas de retrocesso em relação aos direitos educacionais, aos direitos sociais, aos direitos de igualdade de meninas e mulheres com deficiência. Essas são as questões que eu gostaria de pontuar nessa aula para nossa discussão sobre direito à educação, igualdade e não discriminação de meninas e mulheres com deficiência. A inclusão educacional é mais do que algo que dá certo ou não dá certo, ela é uma realidade, pois a gente tem todo um ordenamento jurídico no Brasil, todos os documentos para a educação, eles preconizam que as crianças com deficiência elas têm que estudar nas escolas junto com as outras crianças, né? Isso é fato. Cada vez mais a gente tem a certeza de que a gente não pode continuar defendendo um modelo, né, que é um modelo ultrapassado, de 30 anos atrás, onde as pessoas com deficiências eram separadas, né, segregadas do espaço das demais pessoas por sua condição de deficiência. Então, a inclusão educacional ela é um processo que está sendo construído por educadoras, né, por mães e familiares e pelas pessoas com deficiência há muitos anos, né? Não temos como pensar agora em retroceder desse ponto. Então, a gente tem que acreditar em processo. Não é um processo fácil você sair de um modelo total de segregação, né, onde essas pessoas estavam em outros lugares ou não estavam em lugar nenhum, estavam em casa, as pessoas com deficiência, para um modelo de inclusão educacional. Nós temos uma legislação no Brasil muito boa para organizar e para garantir o direito à escolarização das pessoas com deficiência. O que a gente precisa caminhar é na implementação, e só tem um jeito de fazer, fazendo. E que as crianças e os jovens, os adultos com deficiência possam estar nos espaços escolares, para que nós possamos construir e aperfeiçoar e melhorar esse espaço para eles. Eles não podem mais continuar esperando que a sociedade esteja pronta, né? Então, se ela existe de fato, ela existe enquanto realidade dentro das políticas públicas e com a presença dos estudantes dentro da escola. A construção de uma educação de qualidade para todos, e isso inclui as pessoas com deficiência, é tarefa da escola, do Estado, da sociedade, de todos nós. Eu acho que o Brasil tem caminhado nesse sentido. Acho que é importante ressaltar que as políticas públicas que foram construídas de 2003 a 2016 nos governos do PT, Lula e Dilma, foram essenciais para a expansão da educação inclusiva no país.
Elas foram primordiais, porque não basta boa vontade e boa legislação, precisa de força política, né? Vontade política, em investimento maciço em apoio para que os municípios pudessem continuar, ampliar a oferta de educação inclusiva. A gente tem 2 tempos, né? O tempo histórico e o tempo prático. Lá na escola, no tempo prático, não é uma questão recente, porque a gente tem falado disso há pelo menos 30 anos na escola. Mas quando a gente olha para o tempo histórico, é pouquíssimo tempo. Se a gente pensar que a gente tem uma lei brasileira da inclusão que foi promulgada em 2016, a gente está falando em tempo histórico de ontem, né? Então a gente ainda tem muito que caminhar. Quando a gente pensa em políticas públicas para efetivar a educação inclusiva de verdade, né, a gente está beneficiando e trazendo para a questão do gênero, porque a gente está falando sobre mulher, uma coisa que precisa ficar bem destacada é que a questão da deficiência ela impacta as mulheres e meninas com deficiência e na família da pessoa com deficiência, geralmente quem sofre o maior impacto é a mulher, a mãe. Porque muitas vezes essa mãe, por conta da condição da deficiência do filho ou da filha, ela não consegue ingressar no mercado de trabalho, porque alguém precisa cuidar, é uma pessoa que muitas vezes não tem sua autonomia plena e vai precisar de cuidados. Então, é a mulher que muitas vezes deixa de trabalhar, sai do mercado de trabalho para poder cuidar da criança com deficiência. E ter um espaço escolar, para além de todas as questões importantes de garantir a aprendizagem e os direitos da pessoa com deficiência, indiretamente, uma escola que é aberta a essas pessoas vai favorecer essas famílias e principalmente essas mães. A educação das meninas e dos meninos com deficiência, ela também é marcada pela questão de gênero. Dos meninos terem naturalmente um pouco mais de liberdade do que as meninas, pelo excesso de proteção que essa família da menina com deficiência tem para protegê-la de abusos, de possíveis violações. Então, muitas vezes, para a família da menina com deficiência, se ela ficar em casa e ela conseguir varrer a casa, lavar louça, é o suficiente. Enquanto a família dos meninos com deficiência se preocupa mais com essa questão de ingresso na sociedade, no mundo do trabalho e com autonomia. E pensando em políticas públicas que precisam ser ampliadas, né? A Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi publicada em 2006 e promulgada aqui no Brasil em 2009, na forma de emenda constitucional, foi no governo Lula, ou seja, ela tem força de lei. Ela traz no artigo 6º a importância de estados se preocuparem com políticas para a proteção e o empoderamento de mulheres e meninas com deficiência. Olá, sou Tatiane Valente, coordenadora do Setorial Nacional de Economia Solidária do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Tenho 39 anos, sou amazonense e venho aqui também contar um pouco da minha história para vocês. Eu inicio na organização social a partir dos 13 anos, a partir da Igreja Católica, dentro dos grupos de jovens. Aos 17 anos eu viro coordenadora diária de grupos de jovens na cidade de Manaus. E aos 20 anos, a partir de uma necessidade da falta de emprego que foi visualizada pelos membros do meu grupo de jovens e da minha comunidade, a gente cria o Instituto Aruac, onde a gente começa a trabalhar com mulheres, capacitando elas para criar empreendimentos de economia solidária. Aos 25 anos, eu entro na coordenação nacional do Fórum Brasileiro e começo a construir essa relação nacional com o que é economia solidária no Brasil. Aos 27 anos, eu entro no Partido dos Trabalhadores porque acredito que o Partido dos Trabalhadores é a ferramenta que pode somar na construção e no fortalecimento da economia solidária. E agora, em 2019, assumi a coordenação do Setorial Nacional de Economia Solidária em meio à pandemia, onde a gente tinha aí apenas 5 estados mobilizados e organizados com o setorial, e ao final desse processo, agora em 2021, eu fui reconduzida à coordenação
com a participação de 22 estados com os setoriais constituídas no Brasil. Então, o que eu espero para esse período agora é que a gente possa fazer um trabalho de fortalecimento da economia solidária e o fortalecimento da identidade e da necessidade de entendermos que nós, mulheres, estamos para construir e estamos também, a cada dia, fortalecendo o nosso partido, fortalecendo o nosso lugar, a partir de diversas pautas que a gente traz, e que a economia solidária é, sim, uma estratégia de desenvolvimento, é, sim, uma pauta que precisa ser olhada com todo carinho para a nossa sociedade, porque nós necessitamos de uma mudança. O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui, mas amanhã você confere a aula preparada pela doutora em Educação, Martinha Clarete Dutra. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TVPT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.